Vamos começar mais uma aula aqui do Matmove. Essa daqui vai ser a aula 7, o tópico vai ser sobre revisão de frações. Eu sou o Derek. Vocês lembram, pela primeira aula de frações, que uma fração nada mais é do que um jeito de representar uma divisão. Então, um exemplo de como é uma fração, já que ela é uma divisão, vamos pegar aqui 20 dividido por 3. Isso daqui pode ser representado por 20 sobre 3. E isso daqui é uma fração, certo? Lembrando que o número de cima ele é o numerador e o número de baixo chama denominador. Um outro exemplo, um pouco mais concreto, pode ser de uma pizza. Então vamos desenhar uma pizza aqui, de 8 pedaços. E vamos falar que a gente comeu 2 pedaços dela. Então a gente comeu esse daqui e esse daqui. Isso daqui, a fração que a gente comeu, pode ser representada com uma forma de 2 pedacinhos sobre 8 total, certo? E também a gente pode lembrar que, se no caso a gente pegasse uma pizza do mesmo tamanho, só que em vez de dividir em 8 pedaços, a gente dividir em 4 e comer o mesmo tanto que a gente comeu aqui em cima, a fração que representa nessa pizza vai ser de 1/4. Isso daí vocês lembram na aula que a gente chama de frações equivalentes. Essa fração e essa fração são equivalentes. Por quê? Essa fração 2/8 a gente pode escrever ela como 1/4 também. Se a gente pegar aqui em cima e dividir por 2 e aqui embaixo também, ela vai dar 1/4, certo? Lembrando que para achar as frações equivalentes, tanto no numerador quanto no denominador, a gente precisa dividir pelo mesmo número. Então, no caso, a gente dividiu por 2 por cima e por 2 embaixo. E a gente pode escrever aqui, essas duas aqui são frações equivalentes. Agora a gente vai falar sobre soma e subtrações de frações. Eles são números como quaisquer outros, então a gente pode somar ou subtrair eles. Só que a gente tem uma condição única. A gente tem que deixar os denominadores deles iguais. Então, vamos começar com um exemplo bem simples aqui. Aqui. Vamos pegar a fração 2/5 e somar com a fração 4/5. A frasezinha que vocês devem lembrar deve ser: mantém o denominador e soma os numeradores. Então, para pegar essa continha aqui, como fazer ela? A gente vai pegar e manter o denominador, que no caso é 5, e simplesmente somar os numeradores, que é o 2 e o 4. 2 mais 4 dá 6 sobre 5. Essa daqui é a resposta. Tá, mas e no caso que os denominadores não são iguais? O que a gente faz? Se a gente tiver a conta aqui, 2/3 mais 1 sobre 12, como que a gente resolve isso? Vocês têm que lembrar lá da aula que vocês já tiveram, que nesse caso a gente tem que achar o MMC, certo? E como que a gente faz para achar o MMC entre 3 e 12? A gente pegava o 3 e o 12 aqui e desenhava eles assim. Agora a gente tinha que pegar e dividir pelos números primos. Qual o número primo, qual o menor número primo? No caso, é o 2. 2 dá para dividir por 3? Não dá, mas ele dá para dividir por 12. Então a gente vai pegar aqui e fazer 3 dividido por 2. Como não dá, a gente repete o 3. 12 dividido por 2 dá 6. Dá para dividir por 2 algum desses números ainda? Dá, o 6. Então a gente vai escrever 2 aqui de novo. Ele faz 3. 6 dividido por 2 dá 3. Algum desses dois dá para dividir por 2? Não dá. Então a gente vai para o próximo número primo. O próximo número primo depois do 2 é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega nesse 1 e 1, a gente para.
Quer dizer que a gente achou o MMC. Para achar o MMC de fato, a gente vai pegar todos esses números e multiplicar eles. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Então 12 vai ser o MMC entre 3 e 12. Então vamos escrever aqui, continuar a continha de fração. Para transformar esses 2/3 numa fração cujo denominador é 12, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo por 4. Então, se fizer aqui vezes 4 e aqui vezes 4, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Mais 1 sobre 12. Isso aqui dá 9 sobre 12. Mas 9 sobre 12 não é uma fração irredutível. Então, a gente consegue achar a fração equivalente de 9 sobre 12. Esse número e esse número não só divisível isso por 3. Então, a gente pode dividir aqui em cima e embaixo por 3. Que vai dar... dividir aqui por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. E essa daqui é a resposta. Agora vamos falar sobre multiplicações de frações. Multiplicações diferentemente de soma de frações, soma ou subtração de frações, a gente não precisa achar o MMC. É simplesmente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então vamos pegar aqui o exemplo. Por exemplo, 1/4 vezes 3/7. Para achar o resultado dessa multiplicação, é simplesmente fazer 1 vezes 3 sobre 4 vezes 7. 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 7 dá 28. Simples assim. E se a gente tiver, por exemplo, pegar essa mesma conta e adicionar uma fração a mais, então vou escrever 1/4 vezes 3/7 e multiplicar também por 11 sobre 3, é simplesmente pegar 1 vezes 3 vezes 11 sobre 4 vezes 7 vezes 3. Aqui dá 1 vezes 3, 3 vezes 11, 33. No denominador, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 7 dá 84. Só que essa conta aqui, essa fração, ela não é irredutível. A gente pode dividir por 3 em cima e embaixo. Dividindo 33 por 3 dá 11. Dividindo 84 por 3 dá 28. Essa daqui é a fração irredutível. E como que a gente pode resolver essa mesma conta de um jeito mais simples sem fazer essa conta gigantesca aqui no denominador? A gente pode pegar e simplificar a fração. Como que a gente simplifica a fração? Vocês veem que tem um número 3 aqui em cima e um número 3 aqui embaixo? Lembrando lá das frações irredutíveis, da simplificação de frações, a gente pode dividir aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3. Isso daqui fica 1, pegar esse 1, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 11, aqui embaixo fica 4 vezes 7, 3 dividido por 3 dá 1 também. Então isso aqui dá 11 sobre 28, que é a mesma resposta dessa. E a gente não precisou fazer essa conta grande aqui, certo? Vamos falar agora sobre divisão de frações. Se você pode multiplicar uma fração, você também pode dividir. Mas para dividir, a gente tem que lembrar que tem uma regrinha que é multiplicar pelo inverso da fração que está à direita do sinal de divisão, certo? Então, se a gente pegar o exemplo aqui, 3/4 dividido por 7/5. Isso daqui a gente pega, copia o primeiro 3/4, substitui o sinal de dividido por vezes, e aqui, o 7/5, a gente vai pegar o inverso dessa fração. O que era o inverso? O inverso era quando a gente pega o numerador e leva ele para o denominador, e o denominador a gente leva para o numerador. Então aqui a gente inverte a posição dos números. E depois, como a gente tem uma multiplicação, a gente viu no tópico anterior, é só multiplicar os números. Então 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 7 dá 28. E se a gente tiver uma combinação de divisão com multiplicação? Por exemplo, a gente pegar a conta aqui, 2/7 dividido por
1 sobre 9 multiplicando isso daqui por 12 sobre 4. Como que a gente faz isso? Nesse caso, só tem um sinal de dividido, então a gente só vai inverter a fração que está à direita dele, que no caso é 1 sobre 9. Esse 12 sobre 4, ela está multiplicando, então a gente vai manter ela como está. Então vai ficar 2 sobre 7 vezes o inverso de 1 sobre 9 é 9 sobre 1. Aí a gente vai pegar aqui e vai manter o 12 sobre 4. Essa conta aqui, ela pode ficar muito grande. A gente pode ter que multiplicar 2 vezes 9 vezes 12, que vai dar uma conta muito difícil. Só que a gente lembrou, quando a gente estava vendo multiplicação, que dava para simplificar as frações. A simplificação que dá para fazer aqui nessa multiplicação grande aqui, a gente pode dividir o 12 por 4 e o 4 por 4 também. Então vamos resolver a conta. Então aqui vai ficar 2 vezes 9 vezes 12 dividido por 4 dá 3. Aí no denominador fica 7 vezes 1 vezes 4 dividido por 4 dá 1. Então em cima fica 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. Sobre 7 vezes 1 vezes 1 dá 7.